Mãe idosa visita a filha grávida, mas ao abrir a porta revela um segredo chocante. Ana estava ansiosa. Hoje era o dia. As gêmeas que ela costumava chamar de as suas duas crescidinhas, agora a chamavam de avó. Carla, sua única filha, estava grávida, e a expectativa brotava no coração de Ana como flores na primavera. Ela ajeitou o cabelo grisalho e passou um batom vermelho, uma cor que sempre a fazia sentir-se vibrante. O caminho até o apartamento de Carla parecia mais longo do que nunca. Cada passo era acompanhado por uma mistura de alegria e ansiedade. Ao chegar, ela parou na porta e respirou fundo. O cheiro do pão de queijo que Carla costumava fazer penetrava pelas frestas. Era reconfortante. Ana bateu e, após alguns instantes que pareceram uma eternidade, a porta se abriu, revelando não apenas uma filha radiante, mas também algo que Ana nunca poderia imaginar. Carla estava linda, a barriga saliente e um sorriso que iluminava o ambiente. Mas o coração de Ana parou por um momento quando olhou além da filha. À sua direita, um quadro na parede mostrava um casal jovem e feliz. E ali, no meio da celebração de uma nova vida, estava ele, Lucas, o amor de sua juventude, o homem que um dia fez seu coração palpitar e que ela nunca conseguiu esquecer. O pai do bebê era um antigo amor que havia voltado para a vida dela de uma forma que nunca sonhou. "Oi, mãe, você veio?" Carla exclamou, abraçando-a com força. O calor do abraço era bom, mas a revelação a feriu como um golpe. Ana hesitou, suas mãos tremiam. Enquanto tentava processar a situação, Carla percebia a mudança no clima, mas o brilho nos olhos dela não desaparecia. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa", disse Carla, a voz hesitante. Mas Ana já sabia. O passado batia à sua porta, e não era só Lucas ali. Eram memórias, escolhas que não puderam ser desfeitas. O que Ana sacrificou por sua filha agora parecia tão pequeno comparado ao que o destino preparava para elas. "Carla, você não pode estar falando dele", sussurrou. A dor se manifestava como um nó na garganta e seu peito parecia apertar com uma força incontrolável. "Mãe, eu te prometo que fiz a escolha certa", Carla implorou, confusa e assustada. As paredes do apartamento colorido, tão aconchegantes e cheias de esperança, pareciam agora uma prisão. Ana olhou nos olhos da filha, buscando a inocência que conhecia, e se deparou com algo mais complicado. O silêncio entre elas era denso. A verdade que deveria unir, agora a separava. A relação afetiva que construíram ao longo dos anos estava sendo pestada como nunca antes. Ana não queria julgar a filha, mas não podia ignorar o eco do passado, o amor que nunca foi esquecido. "Mãe, fala comigo. Eu preciso que você entenda." Carla se aproximou, mas Ana recuou. O medo do que estava por vir a consumia. O que fazer agora? Essa revelação não poderia destruir tudo. Com o olhar no vazio, Ana sabia que precisava encontrar uma maneira de evitar que esse segredo arruinasse a relação delas. E assim, com um abismo de emoções entre elas, a expectativa de um novo começo se transformava em uma luta para salvar o que restava. Afinal, o que seria da maternidade e da filhinha da Carla se a verdade desse passado não fosse enfrentada? O tempo, o verdadeiro inimigo, parecia escorregar entre seus dedos. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana e Carla estavam paradas no meio da sala. A tensão era palpável. Os olhares se cruzavam, mas nada parecia ser dito. O silêncio carregava um peso insuportável. E foi Carla quem quebrou esse feitiço. Mãe, eu só quero que você entenda que isso é amor. Mas para Ana, tudo parecia tão complicado. O passado não se apagava, e aquele homem representava uma parte dela que ela preferia manter enterrada. E se ele voltar? Ana finalmente se atreveu a perguntar. Sua voz hesitante, quase um sussurro. E se você se perder de novo nele? Mãe, Lucas mudou. Ele está diferente. Carla respondeu, mas Ana não estava convencida. Os olhos da filha brilhavam de esperança, mas para ela isso tudo era um déjà vu doloroso, uma lembrança que não deixava de atormentá-la. Mas antes que pudesse articular seus pensamentos, um barulho ecoou do corredor. Um estrondo alto, como se algo pesado tivesse caído. As duas se entreolharam, confusas, e o coração de Ana disparou. O que era aquilo? Carla, nervosa, caminhou em direção à porta, mas Ana segurou seu pulso. Espere. A última coisa que queria era que pudesse ser algo perigoso. Ao abrir a porta, um homem entrou correndo. Ele estava ofegante, o rosto avermelhado e os olhos arregalados. Desculpem mesmo. Acho que deixei a porta aberta. E um carro quase entrou aqui. Ele estava em pânico, mas antes que pudesse terminar, seus olhos pousaram sobre Ana. Mãe! A palavra saiu como um grito. Ana ficou paralisada. O quê? Disfarçou um tremor na voz. As lembranças começaram a invadir sua mente, como uma tempestade. Você não pode ser. O homem na sua frente era um rosto antigo, um vestígio de um passado que Ana se esforçou para esquecer. Mãe, sou eu, o Rafael. Ele avançou e, ao olhar para Carla, a relação da mãe com a filha parecia se desvanecer instantaneamente. Eu voltei e eu sei sobre tudo. Sobre o quê? Carla perguntou, a expressão confusa. Sobre a decisão que a mamãe tomou para você não saber de mim quando criança. Rafael olhou nos olhos de Ana e a dor se cristalizou entre eles. Eu nunca quis que você se afastasse, mas não consegui ser quem você queria. Ana mal conseguia respirar. Como você sabe disso? Você não deveria estar aqui. O nó na garganta era forte e um peso esmagador a prendia no chão. Mãe, tudo isso estava guardado. E eu tive coragem de voltar para te contar a verdade. As palavras de Rafael, carregadas de emoção, abalaram as paredes do que Ana achava que era sua vida. Você não pode fazer isso. O que você veio fazer? Sua voz subia de tom e a ansiedade crescia. Isso vai acabar com o que construí. Eu não posso deixar. Vai acabar com tudo de qualquer jeito, se você não permitir que eu conte a verdade. Rafael começou a chorar, e a sala, antes cheia de alegria, agora estava repleta de dor e confusão. Você não entende. O avô do bebê não é só Lucas. Há muito mais em jogo do que você imagina. Carla olhou para Ana, esperando uma resposta, mas a mãe estava perdida. A reviravolta tinha transformado tudo. As verdades ocultas estavam prestes a serem reveladas. Mas o que significava isso para todos eles? O tempo parecia parar, e Ana se sentiu como uma prisioneira do seu próprio passado. O que você está dizendo? Sussurrou, a mente girando enquanto a realidade se desenrolava ao redor dela. E assim, naquele pequeno apartamento que antes parecia acolhedor, a tensão cresceu como uma tempestade prestes a explodir, levando com ela todos os segredos e mágoas que até então permaneciam enterrados.
O que viria a seguir? A resposta dependia da coragem de Ana enfrentar o que estava predestinado a vir à tona. Ana ficou paralisada, o coração disparado. Rafael? Como ele poderia estar ali, na frente dela, depois de todos esses anos? As memórias invadiram sua mente como ondas ferozes. Você não poderia ter voltado. O eco da sua voz parecia mais alto do que pretendia, e a sala, antes cheia de cores, agora parecia um campo de batalha emocional. Mãe, tudo precisa ser esclarecido, Rafael implorou, a voz trêmula. Você não pode continuar fugindo disso. Eu sou o que você precisa enfrentar. Isso não faz sentido. Carla interveio, a confusão estampada no rosto. O que está acontecendo? Mamãe, você e ele. O que ele quer dizer com tudo isso? As palavras de Rafael pareciam soltar faíscas entre mãe e filha. Em pânico, olhou para Carla, tentando encontrar um pedaço de apoio. Não escute ele, Carla. Você não sabe quem ele realmente é. Ele deve estar aqui por algum motivo, que não tem nada a ver com nós. Rafael deu um passo à frente, devastado. Você não entende, e isso só vai piorar se você não me ouvir. Mãe, eu sou o seu passado e o futuro do seu neto. Eu sou o irmão da Carla. Silêncio. O tempo pareceu parar. O que ele havia dito? Ana sentiu um frio gripar seu estômago. O que você disse? O cabelo dela imediatamente ficou arrepiado e o mundo ao seu redor se desconstruiu. Carla estava imóvel, o semblante desmoronando a cada palavra. Eu sou seu filho perdido, o que você nunca quis que soubesse. A voz de Rafael se encheu de fervor. Fui separado de você, e eu sempre soube. Sua escolha, sua dor, eu sentia tudo. Carla olhou para Ana, os olhos cheios de confusão e dolorosa revelação. Não é possível, isso não pode ser verdade. Ana se sentiu desmoronar. A cada revelação, o chão parecia se abrir sob seus pés. Era uma verdade que os anos tentaram enterrar. Não, isso não pode estar acontecendo. O que você está dizendo? Não existe mais como. Você sabia que eu estava por perto. Se você não tivesse tomado aquela decisão, eu saberia que existia um motivo para viver. As lágrimas correram pelo rosto de Rafael, e a dor era palpável. Ana se afastou, as pernas trêmulas. Isso é um sonho, não pode ser real. Você não pode ser meu filho. É real, mãe. A verdade sempre foi real. Rafael a encarou. O desespero em seus olhos refletia um amor oculto e também rancor. E agora que estou aqui, não posso mais me esconder. E por favor, Carla, isso muda tudo. Seu pai é mais do que você sabe. Ele sempre esteve entre nós. A tensão na sala era como uma horda prestes a se romper. O ar pesado tornava a respiração difícil e a barreira entre mãe e filha vacilava. Carla olhou para a mãe, buscando uma aprovação, um sinal de que tudo ficaria bem. Mas suas esperanças foram despedaçadas junto com as mentiras que tinham sustentado sua família. Ana, com a mente confusa, murmurou: Nós temos que falar, temos que encontrar uma maneira de... Mas antes que pudesse continuar, o celular de Carla tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu, o rosto pálido se transformando, coberto pela incerteza. O quê? Não pode ser! Sua voz agora era um sussurro de terror. Eu vou já! Carla, o que foi? Ana perguntou, o toque de pânico na voz. Mas o olhar da filha não deixou dúvida. Algo havia mudado. Algo grave. Lucas está no hospital. Ele veio um acidente. As palavras devastadoras deixaram o ambiente mais pesado do que antes. A sala ficou mergulhada em uma tensão que nem mesmo os rostos preocupados podiam dissipar. Rafael, a verdade agora escancarada, olhou para Ana e Carla e um novo medo se formou ali.
Acho que tem mais coisas em jogo do que imaginávamos. O que seria agora? O que aquela ligação significava para eles? E a revelação de Rafael iria uni-los ou ao contrário? Despedaçar tudo de vez. O tempo parecia escorregar entre os dedos deles novamente. Era o ápice de uma tormenta e Ana se perguntava se conseguiria lidar com tudo isso. Todo o passado estava prestes a se chocar com o presente, e nada seria como antes. Ana ficou paralisada, o coração disparado. Rafael, como ele poderia estar ali na frente dela, depois de todos esses anos? As memórias invadiram sua mente como ondas ferozes. Você não poderia ter voltado. O eco da sua voz parecia mais alto do que pretendia. E a sala, antes cheia de cores, agora parecia um campo de batalha emocional. Mãe, tudo precisa ser esclarecido. Rafael implorou, a voz trêmula. Você não pode continuar fugindo disso. Eu sou o que você precisa enfrentar. Isso não faz sentido. Carla interveio, a confusão estampada no rosto. O que está acontecendo? Mamãe, você e ele? O que ele quer dizer com tudo isso? As palavras de Rafael pareciam soltar faíscas entre mãe e filha. Ana, em pânico, olhou para Carla, tentando encontrar um pedaço de apoio. Não escute ele, Carla. Você não sabe quem ele realmente é. Ele deve estar aqui, por algum motivo que não tem nada a ver com nós. Rafael deu um passo à frente, devastado. Você não entende, e isso só vai piorar se você não me ouvir. Mãe, eu sou o seu passado e o futuro do seu neto. Eu sou o irmão da Carla. Silêncio. O tempo pareceu parar. O que ele havia dito? Ana sentiu um frio gripar seu estômago. O que você disse? O cabelo dela imediatamente ficou arrepiado e o mundo ao seu redor se desconstruiu. Carla estava imóvel, o semblante desmoronando a cada palavra. Eu sou seu filho perdido, o que você nunca quis que soubesse. A voz de Rafael se encheu de fervor. Fui separado de você e eu sempre soube. Sua escolha, sua dor, eu sentia tudo. Carla olhou para Ana, os olhos cheios de confusão e dolorosa revelação. Não é possível, isso não pode ser verdade. Ana se sentiu desmoronar. A cada revelação, o chão parecia se abrir sob seus pés. Não, isso não pode estar acontecendo. O que você está dizendo? Não existe mais como. Você sabia que eu estava por perto. Se você não tivesse tomado aquela decisão, eu saberia que existia um motivo para viver. As lágrimas correram pelo rosto de Rafael, e a dor era palpável. Ana se afastou, as pernas trêmulas. Isso é um sonho, não pode ser real. Você não pode ser meu filho. É real, mãe. A verdade sempre foi real. Rafael a encarou. O desespero em seus olhos refletia um amor oculto e também rancor. E agora que estou aqui, não posso mais me esconder. Favor, Carla, isso muda tudo. Seu pai é mais do que você sabe. Ele sempre esteve entre nós. A tensão na sala era como uma corda prestes a se romper. O ar pesado tornava a respiração difícil e a barreira entre mãe e filha vacilava. Carla olhou para a mãe, buscando uma aprovação, um sinal de que tudo ficaria bem. Mas suas esperanças foram despedaçadas, junto com as mentiras que tinham sustentado sua família. Ana, com a mente confusa, murmurou: Nós temos que falar. Temos que encontrar uma maneira de... Mas antes que pudesse continuar, o celular de Carla tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu, o rosto pálido se transformando, coberto pela incerteza. O quê? Não pode ser! Sua voz agora era em sussurro de terror. Eu vou já! Carla, o que foi? Ana perguntou. O toque de pânico na voz. Mas o olhar da filha não deixou dúvida. Algo havia mudado. Algo grave. É Lucas. Ele está no hospital. Ele teve um acidente. As palavras devastadoras deixaram o ambiente mais pesado do que antes. A sala ficou mergulhada em uma tensão
que nem mesmo os rostos preocupados podiam dissipar. Rafael, a verdade agora escancarada, olhou para Ana e Carla, e um novo medo se formou ali. Acho que tem mais coisas em jogo do que imaginávamos. O que você quer dizer com isso? Ana questionou, o peito apertado. Rafael hesitou antes de responder. Vocês acham que isso é só uma coincidência? O acidente de Lucas não é só um acidente. Ele está envolvido em algo maior, mamãe. Algo que se conecta a nós três. O que está acontecendo não é apenas sobre nós. É um jogo muito maior, e eu sei que você está no centro disso. O coração de Ana parou. As palavras dele não faziam sentido, mas a gravidade delas a atingiu como uma tempestade. Rafael, como você pode saber disso? O que você está tentando dizer? Antes que ele pudesse responder, um grito atravessou a porta aberta. Mãe! A voz de Lucas ecoou com dor. Ele estava lá, com um braço enfaixado e o rosto pálido. Olhando para Ana com desespero. Eu preciso que você saiba. Não era só um acidente. Eu sou seu filho também. O universo de Ana desabou novamente. O que era verdade? O que estava acontecendo? O ar parecia escasso. As vozes se misturavam. Mas o único pensamento que dominava sua mente era: o que vem a seguir? Ana mal podia processar as palavras. Tudo parecia um pesadelo cruel. Seus filhos, seus segredos, tudo se entrelaçando em uma teia angustiante. Uma dor profunda tomou conta dela. E o futuro, que antes parecia promissor, tornava-se uma escuridão incompreensível. Como seu coração poderia suportar tudo isso? Ana sabia que precisava de respostas e que o tempo não estava ao seu lado. As revelações feitas antes agora pareciam uma simples introdução a um caos que acabara de começar. E a pergunta ardente que ecoava era: quem eram realmente seus filhos? O abismo a engolia. E a verdade, mais devastadora do que qualquer coisa que pudesse imaginar, estava prestes a vir à tona. Ana ficou paralisada, o coração disparado. Rafael? Como ele poderia estar ali, na frente dela, depois de todos esses anos? As memórias invadiram sua mente como ondas ferozes. Você não poderia ter voltado. O eco da sua voz parecia mais alto do que pretendia, e a sala, antes cheia de cores, agora parecia um campo de batalha emocional. Mãe, tudo precisa ser esclarecido, Rafael implorou, a voz trêmula. Você não pode continuar fugindo disso. Eu sou o que você precisa enfrentar. Isso não faz sentido, Carla interveio, a confusão estampada no rosto. O que está acontecendo, mamãe? Você e ele. O que ele quer dizer com tudo isso? As palavras de Rafael pareciam soltar faíscas entre mãe e filha. Ana, em pânico, olhou para Carla, tentando encontrar um pedaço de apoio. Não escute ele, Carla. Você não sabe quem ele realmente é. Ele deve estar aqui por algum motivo que não tem nada a ver com nós. Rafael deu um passo à frente, devastado. Você não entende, e isso só vai piorar se você não me ouvir. Mãe, eu sou seu passado e o futuro do seu neto. Eu sou o irmão da Carla. Silêncio. O tempo pareceu parar. O que ele havia dito? Ana sentiu um frio gripar seu estômago. O que você disse? O cabelo dela imediatamente ficou arrepiado e o mundo ao seu redor se desconstruiu. Carla estava imóvel, o semblante desmoronando a cada palavra. Eu sou seu filho perdido, o que você nunca quis que soubesse. A voz de Rafael se encheu de fervor. Fui separado de você, e eu sempre soube. Sua escolha, sua dor, eu sentia tudo. Carla olhou para Ana, os olhos cheios de confusão e dolorosa revelação. É possível. Isso não pode ser verdade. Ana se sentiu desmoronar. A cada revelação, o chão parecia se abrir sob seus pés. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo!
O que você está dizendo? Não existe mais como. Você sabia que eu estava por perto. Se você não tivesse tomado aquela decisão, eu saberia que existia um motivo para viver. As lágrimas correram pelo rosto de Rafael, e a dor era palpável. Ana se afastou, as pernas trêmulas. Isso é um sonho, não pode ser real. Você não pode ser meu filho. Eu. É real, mãe. A verdade sempre foi real. Rafael a encarou. O desespero em seus olhos refletia um amor oculto e também rancor. E agora que estou aqui, não posso mais me esconder. E por favor, Carla, isso muda tudo. Seu pai é mais do que você sabe. Ele sempre esteve entre nós. A tensão na sala era como uma corda prestes a se romper. O ar pesado tornava a respiração difícil, e a barreira entre mãe e filha vacilava. Carla olhou para a mãe, buscando uma aprovação, um sinal de que tudo ficaria bem. Mas suas esperanças foram despedaçadas junto com as mentiras que tinham sustentado sua família. Ana, com a mente confusa, murmurou: "Nós temos que falar. Temos que encontrar uma maneira de..." Mas antes que pudesse continuar, o celular de Carla tocou, interrompendo o momento. Ela atendeu, o rosto pálido se transformando, coberto pela incerteza. "O quê? Não pode ser?" Sua voz agora era um sussurro de terror. Eu vou já." "Carla, o que foi?" Ana perguntou, o toque de pânico na voz. Mas o olhar da filha não deixou dúvida. Algo havia mudado. Algo grave. "É Lucas. Ele está no hospital. Ele teve um acidente." As palavras devastadoras deixaram o ambiente mais pesado do que antes. A sala ficou mergulhada em uma tensão que nem mesmo os rostos preocupados podiam dissipar. Rafael, a verdade agora escancarada, olhou para Ana e Carla, e um novo medo se formou ali. "Acho que tem mais coisas em jogo do que imaginávamos." "O que você quer dizer com isso?" Ana questionou, o peito apertado. Rafael hesitou antes de responder. "Vocês acham que isso é só uma coincidência? O acidente de Lucas não é só um acidente. Ele está envolvido em algo maior, mamãe. Algo que se conecta a nós três. O que está acontecendo não é apenas sobre nós. É um jogo muito maior. E eu sei que você está no centro disso." O coração de Ana parou. As palavras dele não faziam sentido, mas a gravidade delas a atingiu como uma tempestade. "Rafael, como você pode saber disso? O que você está tentando dizer?" Antes que ele pudesse responder, um grito atravessou a porta aberta. "Mãe!" A voz de Lucas ecoou com dor. Ele estava lá, com um braço enfaixado e o rosto pálido, olhando para Ana com desespero. "Eu preciso que você saiba, não era só um acidente. Eu sou seu filho também." O universo de Ana desabou novamente. O que era verdade? O que estava acontecendo? O ar parecia escasso, as vozes se misturavam, mas o único pensamento que dominava sua mente era: o que vem? A seguir? Suddenly, um lampejo de luz cruzou a sala. Uma figura conhecida surgiu de trás de Lucas, seus olhos preenchidos com dor e emoção. Era a antiga amiga de Ana, a única que sabia sobre o segredo mais profundo da sua vida. "Ana, você precisa ouvir", disse ela, a voz trêmula. "Eu sei quem é o verdadeiro pai do Lucas, e ele não é Lucas." Ana sentiu seu mundo desmoronar novamente. "O que você está dizendo?" Seus olhos se arregalaram, a dúvida consumindo-a. A verdade é que Lucas adotou a identidade do irmão dele, que estava no exterior. Ele não é quem você pensa que é. O verdadeiro Lucas, ele está em perigo. E agora você precisa decidir quem você realmente ama. Ana. O ar ficou pesado como chumbo, e Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que isso significava? E se tudo o que acreditava fosse uma ilusão? Uma nova camada de caos se abria,
e a pergunta sobre o que era real e o que era mentira pulsava em sua mente. O que viria agora? O que a verdade sobre Lucas poderia desenterrar? Ana sabia que o instante que se desenrolava poderia marcar o fim do que ela conhecia, ou o começo de algo ainda mais devastador. Ana ficou paralisada, o coração disparado. Rafael? Como ele poderia estar ali, na frente dela? Depois de todos esses anos, as memórias invadiram sua mente como ondas ferozes. Você não poderia ter voltado. O eco da sua voz parecia mais alto do que pretendia, e a sala, antes cheia de cores, agora parecia um campo de batalha emocional. Mãe, tudo precisa ser esclarecido. Rafael implorou, a voz trêmula. Você não pode continuar fugindo disso. Eu sou o que você precisa enfrentar. Isso não faz sentido. Carla interveio, a confusão estampada no rosto. O que está acontecendo? Mamãe, eu sei ele. O que ele quer dizer com tudo isso? As palavras de Rafael pareciam soltar faíscas entre mãe e filha. Ana, em pânico, olhou para Carla, tentando encontrar um pedaço de apoio. Não escute ele, Carla. Você não sabe quem ele realmente é. Ele deve estar aqui por algum motivo, que não tem nada a ver com nós. Rafael deu um passo à frente, devastado. Você não entende, e isso só vai piorar se você não me ouvir. Mãe, eu sou o seu passado e o futuro do seu neto. Eu sou o irmão da Carla. Silêncio. O tempo pareceu parar. O que ele havia dito? Ana sentiu um frio gripar seu estômago. O que você disse? O cabelo dela imediatamente ficou arrepiado e o mundo ao seu redor se desconstruiu. Carla estava imóvel, o semblante desmoronando a cada palavra. Eu sou seu filho perdido, o que você nunca quis que soubesse. A voz de Rafael se encheu de fervor. Fui separado de você, e eu sempre soube. Sua escolha, sua dor, eu sentia tudo. Carla olhou para Ana, os olhos cheios de confusão e dor. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Ana se sentiu desmoronar. A cada revelação, o chão parecia se abrir sob seus pés. Não, não. Isso não pode estar acontecendo. O que você está dizendo? Não existe. Não existe mais como. Você sabia que eu estava por perto. Se você não tivesse tomado aquela decisão, eu saberia que existia um motivo para viver. As lágrimas correram pelo rosto de Rafael, e a dor era palpável. Ana se afastou, as pernas trêmulas. Isso é um sonho, não pode ser real. Você não pode ser meu filho. É real, mãe. A verdade sempre foi real. Rafael a encarou. O desespero nos olhos dele refletia a confusão. E agora que estou aqui, não posso mais me esconder. E por favor, Carla, isso muda tudo. Seu pai é mais do que você sabe. Ele sempre esteve entre nós. A tensão na sala se intensificou, como uma corda prestes a se romper. Naquele instante, o celular de Carla tocou, cortando o silêncio pesado. Ela atendeu imediatamente, e seu rosto se transformou. O quê? Não. Pode ser. Sua voz era um sussurro de terror. Eu vou já. Carla, o que foi? Ana questionou, a urgência tomando conta dela. Mas o olhar da filha não deixava dúvidas. Algo havia mudado. Algo grave. É Lucas. Ele está no hospital. Ele teve um acidente. As palavras devastadoras deixaram a sala ainda mais pesada. Rafael olhou para Ana, e um novo medo se formou em seu olhar. Acho que tem mais coisas em jogo do que imaginávamos. As palavras dele ecoaram nas paredes da sala, como um alerta. Ana olhou para ele, sem entender. O que você quer dizer com isso? No hospital, eu acho que não foi apenas um acidente. Algo está muito errado. A voz de Rafael, agora séria, arrastava-se como uma sombra por baixo da tensão. Ana franziu a testa. O que você está dizendo? Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Um homem entrou vestido de uniforme de médico, com expressão aflita. Senhoras, precisamos ir. O caso do Lucas é complicado.
Os corações de Ana e Carla dispararam. O que aconteceu? O que tem de complicado? Ana perguntou, sua voz tremendo. Mãe, Lucas apareceu, o rosto pálido e as palavras dele pareciam envenenadas. Eu preciso que você saiba, não era só um acidente. Nós estamos envolvidos com coisas que não compreendemos. Ana olhou de Lucas para Rafael, em choque. Como assim envolvidos? O que você quer dizer? Lucas respirou fundo, os olhos cheios de desespero. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou filho do Rafael. Ele apontou para o irmão. O mundo de Ana desabou mais uma vez. As palavras de Lucas cortaram como uma faca. O que você está dizendo? Isso não é possível. Há uma verdade muito mais sombria por trás do meu acidente, Lucas continuou. E a conexão que temos, os segredos que minha mãe guardou, estão prestes a vir à tona. Ana sentiu suas forças esvaírem. As suas esperanças, tudo o que acreditou ser verdadeiro desmoronava. O que isso significava? O que mais estava escondido? Seu coração estava em choque. E a única coisa que ecoava em sua mente era: o que vem a seguir? A sala estava agora repleta de segredos, como um labirinto à beira de desmoronar. O que aquele acidente realmente significava? E as conexões que ligavam todos eles, seriam o fim ou o começo de um pesadelo que nunca imaginou? Ana ficou paralisada, o coração disparado. Rafael? Como ele poderia estar ali, na frente dela, depois de todos esses anos? As memórias invadiram sua mente como ondas ferozes. Você não poderia ter voltado. O eco da sua voz parecia mais alto do que pretendia, e a sala, antes cheia de cores, agora parecia um campo de batalha emocional. Mãe, tudo precisa ser esclarecido, Rafael implorou, a voz trêmula. Você não pode continuar fugindo disso. Eu sou o que você precisa enfrentar. Isso não faz sentido. Carla interveio, a confusão estampada no rosto. O que está acontecendo? Mamãe, você e ele, o que ele quer dizer com tudo isso? As palavras de Rafael pareciam soltar faíscas entre mãe e filha. Ana, em pânico, olhou para Carla, tentando encontrar um pedaço de apoio. Não escute ele, Carla. Você não sabe quem ele realmente é. Ele deve estar aqui por algum motivo, que não tem nada a ver com nós. Rafael deu um passo à frente devastado. Você não entende, e isso só vai piorar se você não me ouvir. Mãe, eu sou o seu passado e o futuro do seu neto, o irmão da Carla. Silêncio. O tempo parecia parar. O que ele havia dito? Ana sentiu um frio gripar seu estômago. O que você disse? O cabelo dela imediatamente ficou arrepiado e o mundo ao seu redor se desconstruiu. Carla estava imóvel, o semblante desmoronando a cada palavra. Eu sou seu filho perdido, o que você nunca quis que soubesse. A voz de Rafael se encheu de fervor. Fui separado de você, e eu sempre soube. Sua escolha, sua dor, eu sentia tudo. Carla olhou para Ana, os olhos cheios de confusão e dor. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Ana se sentiu desmoronar. A cada revelação, o chão parecia se abrir sob seus pés. Não. Isso não pode estar acontecendo. O que você está dizendo? Não existe mais como. Você sabia que eu estava por perto. Se você não tivesse tomado aquela decisão, eu saberia que existia um motivo para viver. As lágrimas correram pelo rosto de Rafael, e a dor era palpável. Ana se afastou, as pernas trêmulas. Isso é um sonho, não pode ser real. Você não pode ser meu filho. É real, mãe. A verdade sempre foi real. Rafael a encarou. O desespero nos olhos dele refletia a confusão. E agora que estou aqui, não posso mais me esconder. E por favor, Carla, isso muda tudo. Seu pai é mais do que você sabe. Ele sempre esteve entre nós. A tensão na sala se intensificou, como uma corda prestes a se romper. Naquele instante, o celular de Carla tocou, cortando o silêncio pesado.
Ela atendeu imediatamente e seu rosto se transformou. O quê? Não pode ser! Sua voz era um sussurro de terror. Eu vou já! Carla, o que foi? Ana questionou, a urgência tomando conta dela, mas o olhar da filha não deixava dúvidas. Algo havia mudado, algo grave. É Lucas. Ele está no hospital. Ele teve um acidente. As palavras devastadoras deixaram a sala ainda mais pesada. Rafael olhou para Ana e um novo medo se formou em seu olhar. Acho que tem mais coisas em jogo do que imaginávamos. As palavras dele ecoaram nas paredes da sala, como um alerta. Ana olhou para ele sem entender. O que você quer dizer com isso? No hospital? Eu acho que não foi apenas um acidente. Algo está muito errado. A voz de Rafael, agora séria, arrastava-se como uma sombra por baixo da tensão. Ana franziu a testa. O que você está dizendo? Mas antes que ele pudesse responder, a porta se abriu abruptamente. Um homem entrou, vestido de uniforme de médico, com expressão aflita. Senhoras, precisamos ir. O caso do Lucas é complicado. Os corações de Ana e Carla dispararam. O que aconteceu? O que tem de complicado? Ana perguntou, sua voz tremendo. Mãe, Lucas apareceu, o rosto pálido e as palavras dele pareciam envenenadas. Eu preciso que você saiba. Não era só um acidente. Nós estamos envolvidos com coisas que não compreendemos. Olhou de Lucas para Rafael, em choque. Como assim, envolvidos? O que você quer dizer? Lucas respirou fundo, os olhos cheios de desespero. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou filho do Rafael. Ele apontou para o irmão. O mundo de Ana desabou mais uma vez. As palavras de Lucas cortaram como uma faca. O que você está dizendo? Isso não é possível. Há uma verdade muito mais sombria por trás do meu acidente. Lucas continuou. E a conexão que temos, os segredos que minha mãe guardou, estão prestes a vir à tona. Ana sentiu suas forças esvaírem. As suas esperanças, tudo o que acreditou ser verdadeiro, desmoronava. O que isso significava? O que mais estava? Escondido? Seu coração estava em choque, e a única coisa que ecoava em sua mente era: o que vem a seguir? Suddenly, um lampejo de luz cruzou a sala. Uma figura conhecida surgiu de trás de Lucas, seus olhos preenchidos com dor e emoção. Era a antiga amiga de Ana, a única que sabia sobre o segredo mais profundo da sua vida. Ana, você precisa ouvir, disse ela, a voz trêmula. Eu sei quem é o verdadeiro pai do Lucas, e ele não é Lucas. Ana sentiu seu mundo desmoronar novamente. O que você está dizendo? Seus olhos se arregalaram, a dúvida consumindo-a. A verdade é que Lucas adotou a identidade do irmão dele, que estava no exterior. Ele não é quem você pensa que é. O verdadeiro Lucas, ele está em perigo. E agora? Você precisa decidir. Quem você realmente ama, Ana? O ar ficou pesado como chumbo, e Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que isso significava? E se tudo o que acreditava fosse uma ilusão? Uma nova camada de caos se abria, e a pergunta sobre o que era real e o que era mentira pulsava em sua mente. O que viria agora? O que a verdade sobre Lucas poderia desenterrar? Ana sabia que o instante que se desenrolava poderia marcar o fim do que ela conhecia, ou o começo de algo ainda mais devastador. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras da amiga a atingiram como uma onda. O verdadeiro pai do Lucas, e ele não é Lucas. Seu cérebro tentava processar, mas a confusão parecia espessa, como uma neblina que não a deixava enxergar. Como? Assim? Ana gaguejou, olhando em volta. Rafael parecia perturbado. E Lucas? Lucas estava ali. Sua expressão era um misto de medo e dor. O que você quer dizer? A amiga se aproximou, os olhos fixos em Ana. Você precisa entender. Lucas não é quem ele diz ser. Há muito tempo ele assumiu a identidade de outro. Ele está correndo perigo, Ana. E isso pode nos envolver a todos.
As palavras dela ecoaram na sala. Ana sentiu seu coração acelerar, o aperto no peito crescendo. Por que você não me disse isso antes? O que está acontecendo? A urgência na voz dela era palpável. Lucas olhou para o chão, como se pudesse enterrar seus segredos ali. Eu só queria proteger você, mãe. Eu achava que, se mantivesse tudo em silêncio, tudo ficaria bem. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, e isso machucava Ana mais do que qualquer outra coisa. Rafael se aproximou também, os punhos cerrados. Precisamos agir agora. Se realmente estamos em perigo, não podemos deixar que isso continue. O que está por trás disso? O que mais você sabe? A tensão na sala era eletrizante, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Ana respirou fundo, tentando se controlar. Por favor, me expliquem. O que está acontecendo com Lucas? Por que ele não pode ser quem realmente é? Era como se as peças do quebra-cabeça, que antes pareciam se encaixar, agora estivessem bagunçadas. Antes que alguém pudesse responder, o telefone de Carla tocou de novo, interrompendo a conversa. Ela atendeu rapidamente, a expressão mudando. Você não pode estar falando sério. Isso vai mudar tudo. A voz dela subia de tom, e os olhos enalteciam um terror que era contagiante. Mãe, o que aconteceu agora? Ana sentiu seu coração disparar. O que mais poderia ser? Eu acabei de receber uma ligação de um detetive. Ele disse que algo inexplicável está acontecendo com a nossa família. Não só com o Lucas, com todos nós. A sala parecia girar, e Ana mal conseguia suportar o peso de todas aquelas revelações. Ele falou que está relacionado ao acidente. Que várias vidas estão em jogo. Eu não sei se isso é verdade, mas ele também mencionou um nome. Carla hesitou, segurando a respiração. Que nome? Ana sussurrou, o medo tomando conta. Ela disse que era sobre você, Ana, e sobre uma mulher que você conheceu há muito tempo, alguém que nunca soubemos que fazia. Parte da nossa história. O tom da voz de Carla era grave, e a tensão nas palavras quase a fez desmaiar. Ana balançou a cabeça, a confusão tomando conta. Não pode ser. Nesse momento, uma sombra atravessou a porta. Era uma mulher, com cabelos cacheados e um brilho no olhar que Ana conhecia há muito tempo. A mulher parou, e o olhar dela se fixou em Ana. Ana, você não pode escapar do seu passado. Eu sou a razão pelo que aconteceu. Eu sou a resposta. O choque foi insuportável. A mulher se apresentou lentamente. Meu nome é Isabela, e eu sou sua irmã. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O quê? Não, isso é impossível. A palavra saiu como um grito, cortando o silêncio tenso. A sala estava em um frenesi de emoções. Rafael, Lucas, Carla, todos a olhavam, cada um com suas inquietações. O que mais poderia ser verdade? E o que isso significava para todos eles? Ana se perguntava como tudo poderia ter chegado a esse ponto. O mundo que conhecia, tão simples até então, agora estava repleto de segredos. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O quão fundo os laços familiares poderiam ser distorcidos, com a verdade escorrendo pelas frestas da realidade. O futuro se tornava uma incerteza aterradora. E o que viria a seguir? As perguntas ecoavam, e Ana se perguntava se conseguiria lidar com tudo isso. Ana sentiu um frio na espinha. As palavras da amiga a atingiram como uma onda. O verdadeiro pai do Lucas, e ele não é Lucas. Seu cérebro tentava processar, mas a confusão parecia espessa como uma neblina que não a deixava enxergar. Como assim? Ana gaguejou, olhando em volta. Rafael parecia perturbado. E Lucas? Ah, Lucas estava ali. Sua expressão era um misto de medo e dor. O que você quer dizer? A amiga se aproximou, os olhos fixos em Ana.
Você precisa entender. Lucas não é quem ele diz ser. Há muito tempo, ele assumiu a identidade de outro. Ele está correndo perigo, Ana. E isso pode nos envolver a todos. As palavras dela ecoaram na sala. Ana sentiu seu coração acelerar, o aperto no peito crescendo. Por que você não me disse isso antes? O que está acontecendo? A urgência na voz dela era palpável. Lucas olhou para o chão, como se pudesse enterrar seus segredos ali. Eu só queria proteger você, mãe. Eu achava que, se mantivesse tudo em silêncio, tudo ficaria bem. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, e isso machucava Ana mais do que qualquer outra coisa. Rafael se aproximou também, os punhos cerrados. Precisamos agir agora. Se realmente estamos em perigo, não podemos deixar que isso continue. O que está por trás disso? O que mais você sabe? A tensão na sala era eletrizante, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Ana respirou fundo, tentando se controlar. Por favor, me expliquem. O que está acontecendo com Lucas? Por que ele não pode ser quem realmente é? Era como se as peças do quebra-cabeça, que antes pareciam se encaixar, agora estivessem bagunçadas. Antes que alguém pudesse responder, o telefone de Carla tocou de novo, interrompendo a conversa. Ela atendeu rapidamente, a expressão mudando. Você não pode estar falando sério. Isso vai mudar tudo. A voz dela subia de tom, e os olhos enalteciam um terror que é contagiante. Mãe, o que aconteceu agora? Ana sentiu seu coração disparar. O que mais poderia ser? Eu acabei de receber uma ligação de um detetive. Ele disse que algo inexplicável está acontecendo com a nossa família. Não só com o Lucas, com todos nós. A sala parecia girar, e Ana mal conseguia suportar o peso de todas aquelas revelações. Ele falou que está relacionado ao acidente, que várias vidas estão em jogo. Eu não sei se isso é verdade, mas ele também mencionou um nome. Carla hesitou, segurando a respiração. Que nome? Ana sussurrou, o medo tomando conta. Ela disse que era sobre você, Ana, e sobre uma mulher que você conheceu há muito tempo. Alguém que nunca soubemos que fazia parte da nossa história. O tom da voz de Carla era grave, e a tensão nas palavras quase a fez desmaiar. Ana balançou a cabeça, a confusão tomando conta. Não pode ser. Nesse momento, uma sombra atravessou a porta. Era uma mulher, com cabelos cacheados e um brilho no olhar que Ana conhecia há muito tempo. A mulher parou, e o olhar dela se fixou em Ana. Ana, você não pode escapar do seu passado. Eu sou a razão pelo que aconteceu. Eu sou a resposta. O choque foi insuportável. A mulher se apresentou lentamente. Meu nome é Isabela, e eu sou sua irmã. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O quê? Não, isso é impossível. A palavra saiu como um grito cortando. O silêncio tenso. A sala estava em um frenesi de emoções. Rafael, Lucas, Carla, todos a olhavam, cada um com suas inquietações. O que mais poderia ser verdade? E o que isso significava para todos eles? Ana se perguntava como tudo poderia ter chegado a esse ponto. O mundo que conhecia, tão simples até então, agora estava repleto de segredos. O que mais estava escondido nas sombras do passado? O quão fundo os laços familiares poderiam ser distorcidos? Com a verdade escorrendo pelas frestas da realidade, o futuro se tornava uma incerteza aterradora. E o que viria a seguir? As perguntas ecoavam, e Ana se perguntava se conseguiria lidar com tudo isso. Então, tudo mudou. Um tremor forte sacudiu o chão. O vidro das janelas estalou, e a luz começou a piscar. O que estava acontecendo? Um barulho ensurdecedor ecoou, como se algo enorme estivesse colidindo contra o prédio. A sala ficou mergulhada em pânico. Todos para o corredor! Ana gritou, puxando Carla e Lucas pela mão. Mas Rafael estava paralisado, os olhos arregalados, percebendo algo.
Ana, ele voltou! Quem? Quem voltou? Ana gritou, a adrenalina correndo em suas veias. É o pai deles, o pai verdadeiro de Lucas. Rafael gritou, a voz cheia de terror. Ana mal podia acreditar no que estava ouvindo. O que isso significava? Que nome terrível estava prestes a ser revelado? O tremor ficou mais forte e uma sombra se moveu para dentro do apartamento. A porta foi arrombada e uma figura apareceu, imponente e conhecida, com um olhar sedento. Vocês estão atrasados. O jogo começou. Ana se sentiu desmaiar. A figura diante dela era a última pessoa que queria ver. Sua vida, suas mentiras e segredos estavam prestes a ser desenterrados, e com eles, todas as verdades ocultas. O que viria a seguir? O que essa revelação significava para eles? E mais importante ainda, quem realmente controlava o destino deles? A noite caiu como um manto pesado sobre a cidade. As sombras dançavam nas ruas, e o ar estava carregado de tensão. Larissa e Miguel se encararam. A dor nos olhos deles era visível. Todos os sacrifícios, todas as lutas, tudo convergia para aquele momento decisivo. O confronto final estava diante deles. Miguel respirou fundo. Precisamos enfrentar isso, de uma vez por todas, disse ele, com a voz tremendo. Larissa sentiu, sem palavras, apenas um nó na garganta. Eles sabiam que o inimigo estava perto, perto o suficiente para sentir a respiração. Ao virarem a esquina, uma figura conhecida surgiu. Era Renan, o velho amigo que havia se perdido no caminho. A expressão dele era de desespero. Vocês não deveriam estar aqui, ele gritou. É uma armadilha. As batidas do coração de Larissa ecoaram em seus ouvidos. Como haviam chegado até ali? Estamos aqui para resolver isso, respondeu Miguel com firmeza. A luz da lua iluminou o desespero no rosto de Renan. Era hora de agir, sem pensar. Larissa puxou Miguel para um lado. O tempo tinha se esgotado. Um estrondo ecoou e os três se lançaram para o chão. As balas cortavam o ar, o clangor do aço contra aço. Larissa sentiu um aperto no peito. O medo a paralisava. Isso não pode ser o fim, pensou, mas os murmúrios do passado a perseguiam. O que tinha acontecido com cada um deles? O que os unia e os separava ao mesmo tempo? Em uma fração de segundos, Larissa viu flashes das memórias. Os momentos de alegria, as traições, os segredos guardados. E um sentimento novo começou a crescer dentro dela. Esperança. Ela se levantou, determinada. Vamos juntos. Não podemos deixar que isso termine assim. Renan olhou para ela, surpreso. Ele sempre teve suas dúvidas sobre o esforço dela. Mas agora, ele viu a coragem que ela carregava. Juntos, eles avançaram, recuperando um pouco da força que tinham perdido. Com o inimigo diante deles, Larissa liderou a carga. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Tudo ao redor deles desapareceu, exceto a batalha que travavam. Miguel e Renan a seguiram de perto, formando um só corpo, um só pensamento. As palavras não eram necessárias. O amor e a amizade pulsavam como nunca antes. De repente, um grito cortou a atmosfera tensa. Não! Veio de alguém conhecido por todos. Era Clara, a amiga que lutara ao lado deles e que agora estava em perigo. A cena a fez parar em seco. O que fazer agora? Cada um deles sabia que ao resgatar Clara, corriam o risco de sacrificar suas próprias vidas. Naquele instante, o medo se transformou em algo poderoso. Vamos salvá-la, gritou Miguel, e um novo impulso os guiou. Entre tiros e gritos, eles correram, a adrenalina pulsando em seus corpos. Claras memórias de amizade flutuavam diante deles, e um sentimento de unidade e propósito tomava conta. Quando conseguiram resgatar Clara, um silêncio repentino pairou no ar. Olhares se cruzaram. O que aconteceria agora? Poderiam realmente se unir e reconstruir o que foi perdido?
A incerteza pairava como um nevoeiro ao redor deles. Havia muitas perguntas, mas uma coisa estava clara. A luta não era apenas contra um inimigo, era uma luta interna, pela superação, pela conexão. Naquela noite, Larissa percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Eles estavam juntos, prontos para enfrentar o que viesse. Mas o que era isso? O futuro era um mistério. E então, um novo chamado ecoou. Você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. Aperte o botão de like, alimente o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente com 5 amigos que precisam conhecer essa história. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não deixar essa saga morrer aqui.